Oi, tudo bem? Meu nome é Maírla e eu sou a criadora do Meridarte Design. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu vou te explicar tintim por tintim como eu crio as minhas identidades visuais, os meus projetos. Eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo vai te ajudar muito, tá? A primeira coisa que eu acho importante da gente destacar é que identidade visual e logotipo são coisas diferentes. O logotipo, ele é um pedacinho de uma grande identidade visual. Você precisa ter isso muito claro na sua mente se você quer se diferenciar, se você quer entregar realmente um bom projeto para o teu cliente. A identidade visual, a grosso modo, é tudo aquilo que é visual e que vai identificar aquela marca. Então, as cores, as tipografias, as texturas usadas, os grafismos usados, os elementos, o estilo de fotografia ou o estilo de ilustração, tudo que for visual e for característico daquela marca, vai ser incorporado, vai ser identificado como identidade visual. Uma identidade visual é uma forma de agregar valor no seu produto, porque você se diferencia dos outros. Você torna aquele seu produto, que é uma coisa qualquer, que é uma empresa de arquitetura, que é um escritório de advocacia, tem vários, mas a partir do momento que você cria um nome, que você cria uma identidade, que você cria um visual, você torna aquele produto diferenciado, você destaca ele dos outros e você atribui, caracteriza aquilo como uma coisa única. E isso facilita muito na hora de você vender o seu serviço. Então, a identidade visual, ela é responsável para te diferenciar, para te destacar do mercado, dos seus concorrentes e também para passar uma mensagem, para mostrar para a tua audiência, para o teu possível cliente, quem você é, qual a tua personalidade, quais são os valores que você defende, quais são as características do seu produto, tudo isso precisa estar de alguma forma colocado na identidade visual. Você entende como um logotipo simples, só aquele símbolozinho, não é capaz de fazer tudo isso? A identidade visual é uma coisa muito abrangente e só aquele desenho não vai ser capaz de transmitir a mensagem de uma empresa. Então aqui eu listei o passo a passo de como eu faço as minhas identidades visuais e eu vou falar sobre cada uma dessas etapas, certo? A gente começa pelo briefing, depois a gente vai estudar o briefing, depois a gente vai fazer uma pesquisa teórica e conceitual, depois a gente vai fazer uma pesquisa de mercado, depois a gente vai fazer uma pesquisa visual, depois rascunhos, refinamento, a gente vai selecionar o melhor logotipo do nosso rascunho, a gente vai retomar o briefing para ver se a gente está no caminho certo, a gente vai complementar a mensagem, a gente vai fazer testes de cor, de tipografia, de grafismo, de elemento, de tudo. A gente vai montar uma apresentação e a gente vai defender essa solução para o nosso cliente. E a gente vai aprovar, se tudo der certo. E, no caso da aprovação, a gente vai fechar os arquivos e enviar os arquivos. É bastante coisa. É bastante coisa, então vamos lá. O que é o briefing? Bora lá. O briefing nada mais é do que uma entrevista. O briefing não é um formulário. O formulário é um método de coletar o briefing. Mas o briefing é uma entrevista, é uma conversa que você vai ter com o seu cliente, que você vai entender o projeto dele, o que é que ele quer, qual que é o sonho dele, há quanto tempo a empresa dele existe, o que é que ele quer passar para as pessoas, qual que é o público, qual que é o teu diferencial, o que é que você faz diferente do seu concorrente. Todas essas informações que você coleta no seu briefing vão ser extremamente úteis, fundamentais. Não dá para fazer um bom projeto de identidade visual sem briefing. Não, não dá. Não dá. Só se você for um mago, tiver uma bola de cristal, não tem como. Se você está conversando com o seu cliente fala coisas do tipo: "Ah, eu confio no seu trabalho, faz aí depois o que eu digo", insiste para essa pessoa, fala, ó, é importante que você me explique o que é que você quer, quais são os seus objetivos, dá uma conversada, porque a chance de você enviar uma coisa para esse cara e ele não curtir e ele ficar pedindo alteração e ficar indo e voltando e você ficar 5 meses no mesmo projeto alterando coisinha é imensa. Então, invista no bom briefing, colete as informações que vão te ajudar a construir uma identidade visual. Que informações são essas? Cada profissional trabalha de um jeito, tem um método diferente, então não existe um modelo fixo de briefing. Se você quiser ter acesso, não tenho nenhum briefing, eu não tenho base, não sei como fazer, eu posso te passar o meu. É só você me mandar uma mensagenzinha no meu Instagram, vai estar na descrição do vídeo, tá? Que eu te envio o meu e você pode usar como base sem problema nenhum.
A segunda parte, obviamente, é estudar esse briefing. Então, você enviou a entrevista, o formulário para o seu cliente, perguntando várias coisas sobre a empresa, qual que é o público, enfim. E aí ele respondeu, ele trouxe as respostas e você precisa estudar. O que normalmente eu faço é ler o briefing todo certinho e destacando coisas que eu percebo que o cliente repetiu ou coisas que eu considero que são importantes e esqueço por um dia, porque eu acho importante a gente ter esse tempo para deixar a informação se acomodar no nosso cérebro. Depois disso, a gente vai partir para pesquisa teórica. Nesse momento, eu sei qual que é o segmento do meu cliente e eu sei o que a empresa do meu cliente faz, mas talvez eu não conheça aquele mercado, eu não sei o que exatamente ele faz. Vamos supor que eu peguei uma identidade visual de uma empresa de energia solar. Eu sei que empresas de energia solar colocam placas solares em residências ou em indústrias e elas ajudam as pessoas a economizarem na conta de energia. Mas eu não sei como funciona, como é feita a instalação. Eu não sei como exatamente aquela empresa opera. Então eu vou pesquisar, eu vou ler sobre energia solar, eu vou aprender sobre energia solar, porque isso pode me dar algum insight, isso pode me ajudar a construir uma identidade visual única, uma identidade visual que outras pessoas não pensaram antes. Depois da pesquisa teórica, eu vou fazer uma pesquisa de mercado, então eu vou ver os concorrentes do meu cliente. Eu vou ver como que é a identidade visual deles, como que é a comunicação deles. Então eu vou ver, por exemplo, vou fazer uma identidade visual para um dentista e aí eu peço para ele me mandar alguns, me fala alguns dentistas aí da sua região que disputam clientes contigo, para eu dar uma olhada. E aí eu percebo que todos os clientes daquela região estão usando a cor azul, certo? O que faz sentido, porque saúde, enfim, dentro daquele segmento faz muito sentido. Então é muito difícil fugir disso. Mas será que não tem como eu pensar numa coisa diferente? Será que não tem como eu pensar numa paleta diferente, mais ousada, se tiver de acordo com o briefing, para eu ajudar o meu cliente a se diferenciar? Para quando alguém estiver procurando um dentista na região dele, que ele for ver ali no Instagram, todo mundo azulzinho, e do nada o meu cliente, sei lá, com amarelo, com verde, com uma cor mais diferente. Então, essa pesquisa de mercado é muito importante para saber como o mercado está se comportando, para você saber o que você precisa incluir, o que você precisa colocar, certo? Como que vai ser a sua linguagem, para não fugir do que o mercado está fazendo, mas principalmente para ter ferramentas para identificar como você pode ajudar o seu cliente a se diferenciar, a ter algo que os outros não têm. A pesquisa visual, eu acabo fazendo junto, né, com tudo isso que eu tô fazendo. Como eu falei, eu percebi que tá todo mundo usando azul. Então eu vou selecionando imagens que têm a ver com o que aquele cliente me mandou no briefing. Eu vou criando um painel visual que a gente chama de mood board ou painel semântico, como você preferir. Algumas pessoas chamam de key visual, enfim. É um conjunto de várias imagens que vai nortear a sua criação. Por que é interessante você fazer isso? Eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto de ver as coisas para eu ter uma noção, para eu conseguir criar com mais facilidade. Eu vou observando o que é que tem em comum. Então eu vou selecionando várias imagens, imagens de consultório, no caso do dentista, e eu vou criando um painel de referências que inclusive o próprio cliente pode mandar também imagens, eu sempre deixo ele livre para mandar quantas referências ele quiser. E aquilo vai me nortear, vai me ajudar a identificar o que é que tem em comum naquelas imagens, para eu saber o que o cliente gosta e o que é que faz sentido para o projeto dele. Depois disso, eu já tenho uma cacetada de informações. Eu tenho o briefing todo preenchido, eu já estudei o briefing, já destaquei os pontos principais, eu já fiz 3 pesquisas diferentes, então eu sei o que é a empresa, como ela funciona, eu sei como estão os concorrentes, e eu já fiz uma pesquisa visual. Tá na hora de criar, tá na hora de começar a desenhar. Normalmente eu faço ou num caderninho que eu uso para identidade visual, ou direto no Illustrator, vai depender da proposta, vai depender do estilo de logotipo que eu tô criando. Não tem muita regra para isso. A ideia é você começar a rascunhar ideias. E aqui é não censura total, é brainstorming, é você fazer o básico e ir. Recentemente, por exemplo, eu peguei um trabalho em que a cliente me disse: olha, eu quero que o meu logotipo seja com as minhas iniciais. Ponto. Eu quero que seja um logotipo simples, objetivo, com as minhas iniciais. Eu comecei a rascunhar. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu escrevi as iniciais no papel. Eu não comecei desenhando
exatamente um logotipo. Eu não tinha um logotipo em mente na cabeça. Eu comecei a desenhar todas as variações que eu conhecia das letras, das iniciais dela, e fui tentando combinar, e fui tentando fazer, fui tentando juntar, voltando pro briefing, vendo o que fazia sentido. E o resultado ficou assim, e deu tudo certo, foi tudo aprovado. No refinamento, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para os meus rascunhos e eu vou eleger aqueles que mais se destacam, aquilo que eu acho que tem potencial para virar um logotipo, certo? Eu tento não pegar muitos, tá? Eu pego no máximo 3, mas normalmente eu pego 1 ou 2 mesmo e levo pro Illustrator. E aí eu vou tentar organizar ele, eu vou tentar deixar ele proporcional, vou tentar deixar ele retinho, porque quando a gente desenha sai tudo torto, né? Então eu deixo ele retinho, eu deixo ele todo bonitinho. E aí eu vou selecionar qual desses logotipos refinados se enquadra melhor no briefing. Aconteceu, por exemplo, com um cliente meu, eu tinha 2 logotipos, eu tinha produzido, eu tinha refinado, os 2 logotipos estavam lindíssimos. Um eu tinha gostado mais esteticamente, para mim estava muito mais bonito, muito mais agradável aos olhos, só que o outro estava muito mais coerente com o que foi pedido no briefing, e eu precisava decidir qual dos dois eu ia apresentar para o cliente, porque o meu método de trabalho, eu só apresento uma solução para o cliente, que é, na minha opinião, a melhor solução. Eu não gosto de pedir para o cliente escolher, porque o cliente ele não tem embasamento teórico, ele não tem embasamento metodológico para tomar essa decisão, é por isso que ele me contratou. O cliente ele vai escolher baseado exclusivamente na estética. Eu escolho com base na estratégia, com base na comunicação visual. Foi isso que aconteceu. Eu tinha 2 logotipos, um era mais bonito, na minha opinião, esteticamente, só que o outro fazia mais sentido dentro da comunicação que a gente estava construindo. E esse foi o que foi escolhido para eu apresentar para o cliente e deu certo, ele aprovou de primeira. Talvez se eu tivesse apresentado o que eu considerei mais bonito, ele também tivesse aprovado. Mas aí eu acho que não é interessante para a marca do cliente. Eu sei disso, o cliente não, e é por isso que eu só apresento uma solução para ele. E aí eu seleciono o melhor logotipo, a melhor solução que eu vou entregar e retomo ao briefing. É isso que eu tô falando. Retomo ao briefing, eu pego o logotipo, eu pego o briefing, eu olho os dois, eu leio o briefing e eu vejo, esse logotipo tá comunicando isso? O cliente queria uma coisa clean, minimalista, elegante. Esse logotipo é clean, ele é minimalista, ele é elegante, beleza, então a gente pode seguir. Se não, tem que voltar, ou então contemplar isso no resto da identidade visual, nos outros elementos da identidade visual, que são as tipografias, cores e grafismos. Acontece também de eu ter um logotipo que não contempla tudo que está no briefing, porque, como eu falei, é uma marca. O cliente queria uma comunicação jovial, porém que transmitisse profissionalismo. Isso é uma combinação um pouquinho difícil de fazer, porque profissionalismo a gente associa muito à seriedade, né? Aquela coisa mais rígida, mais metódica. Só que ele queria que fosse uma coisa mais contraída, mais jovial. Então, se eu criei um logotipo muito sério, muito elegante, eu preciso complementar isso, o resto na identidade visual. Então, a identidade visual ela vai precisar ser um pouquinho mais descontraída, um pouquinho mais alegre, para equilibrar essas duas características e de um modo que faça as duas coisas conversarem. Para conseguir fazer isso, você vai ter que ter um conhecimento de tipografia, você vai ter que saber o que é uma tipografia serifada, o que ela representa, o que é uma tipografia cursiva, o que é script, o que é sem serifa, o que é moderno, o que é tradicional. Você precisa estudar isso para você saber o que vai se encaixar, o que vai comunicar melhor aquela mensagem do teu cliente. Mesma coisa de cor, você precisa ter noção de psicologia das cores, o que as cores representam, como montar uma paleta de cor. Você precisa ter essa noção para conseguir entregar um projeto coeso para o teu cliente. A gente vai fazer testes, então você escolheu o logotipo, você escolheu a tipografia, você escolheu cor, mas você ainda não sabe se funciona. Então aqui eu vou pegar mockups, eu vou fazer reduções, eu vou fazer combinações de cores, eu vou ver se as cores que eu escolhi combinam juntas, se tem contraste, se funciona, se faz sentido dentro daquela marca. Se sim, se eu acho que está tudo coerente, eu vou montar uma apresentação. O que é essa apresentação? Se você quiser saber mais, assiste o meu vídeo sobre identidade visual, que eu falo com mais detalhes sobre a apresentação, como montar uma apresentação. Eu mostro as minhas apresentações que eu passei para os meus clientes. Acha que acabou? Depois que o teu cliente aprovou, teu trabalho continua. Você vai precisar fechar os arquivos e você vai precisar enviar para eles. O que é fechar esses arquivos e enviar esses arquivos?
Eu pego o logotipo, eu abro no Illustrator e eu coloco ele em todas as variações que eu apresentei sem fundo e envio para o meu cliente. O logotipo sem fundo, o logotipo em vetor para o cliente ter versatilidade. Coloco todos os impressos que eu coloquei na apresentação que o cliente vai precisar. Todos os grafismos que eu usei. Coloco tudo numa pastinha, boto no RAR e envio para o e-mail do cliente. E agora sim, a gente pode descansar em paz e finalizar a nossa identidade visual. É um processo bem longo, bem demorado, muito mais complexo do que a maioria das pessoas pensa, porque é algo de muita responsabilidade. Se eu parar para pensar, uma identidade visual é o rosto da sua marca, é a personalidade da sua marca que vai acompanhar ela para sempre. A ideia é que fique para sempre. Então, é um trabalho de extrema responsabilidade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve, assiste meu outro vídeo sobre identidade visual. E se você tiver ficado com alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, é só deixar um comentário e falar comigo no Instagram. Até mais!